oh, oh, oh. Canta assim, ó. De tempestades e bonanças, não temo mais ondas e ventos. O que pra mim é impossível, pra Deus é só questão de tempo. O mar é grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai me abandonar. Isso é história pra eu viver, experiências pra contar. Isso é Jesus a me moldar. Cante. Está sofrendo, mas também está aprendendo, né? Está machucando, mas também está te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus quem prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, mantenha calma, não perca a fé. Por quê? Se o teu joelho está no chão, o teu inimigo não consegue. Então adora, querido, fica tranquilo. Deus está providenciando um sorriso para aquela noite que você passou aflito. Seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, olha, o segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia cai assim, ó. Está sofrendo, mas também está aprendendo, né? Está machucando, mas também está te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Cante! Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus quem prometeu, a promessa está de pé. Somente esperar, mantenha calma, não perca a fé. Por quê? Se o teu joelho está no chão, o teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso para aquela noite que você passou. Seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por quê? Por mais que hoje você não esteja entendendo, diga, o segredo é confiar, o segredo é descansar. Olha, tem um sorriso te esperando quando esse dia quando esse dia, quando esse culto acabar, a tua história vai mudar, a tua vitória vai chegar. Então adore neste lugar. Quando esse dia aleluia, aplauda esse Deus. Rose, com a oportunidade. Ela já passou aqui para seguir, então vamos adiante. Já está conosco
minha amiga linda, abençoada, pastora já. Ela não gosta, gente, fala que ela é pastora, mas o que ela faz é um pastoreio lindo. E eu estou muito feliz, gente, conseguir uma agenda com ela não é fácil. Então, sinta-se privilegiados, porque hoje Deus nos abençoou e nos honrou. E eu quero, desde já, ela tem um monte de coisa para fazer hoje ainda. Saiu lá de Cariacica para vir aqui nos abençoar. Então, pode vir, minha amiga Renata, para estar ministrando para nós. Nós vamos orar. Glória a Deus. Isso, meu irmão, obrigada. Essa é a minha. Pode levar. Estenda a tua mão para cá, vamos orar. Que Deus possa usá-la mais uma vez nessa manhã. Pai, nós queremos louvar o teu nome, engrandecer o Senhor, porque tu és bom e a tua misericórdia nos alcançou neste lugar. Obrigada pela vida da tua filha, que com tanto amor e dedicação veio aqui, Senhor, nos abençoar e trazer uma palavra do teu coração para as nossas vidas, Senhor. Nós te agradecemos, pedimos, usa a tua filha neste lugar, como tu já tem usado em tantos outros lugares, Pai. Que possamos, ó Deus, ouvir aquilo que precisamos, não aquilo que queremos ouvir nesta manhã. Que ela seja mais uma vez um canal, um instrumento dos céus para as nossas vidas, Senhor. Nós queremos abençoar a casa dela, a família dela, Senhor, a empresa dela, a vida dela. Que seja próspera em nome de Jesus e tudo que ela colocar a mão seja abençoado. Nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Aleluias, glória a Deus. Quem está feliz de estar aqui essa manhã? Eu estou muito feliz. Dizer que a decoração também está linda, me lembra fogo, eu vou até tirar o sapato. Eita glória, está tão confortável aqui, né? Eu tirei o sapato, eu não sei o que está te atrapalhando aí. Mas o que tiver, você já vai tirando também. Porque nesta manhã Deus tem algo especial a tratar com a minha, a sua vida. Eu digo, Deus, já que eu cheguei, eu vou dar tudo o que eu tenho. Se você chegou aqui nessa manhã, talvez foi tão difícil chegar. Quantos não romperam para estar aqui essa manhã e você chegou? Então não pense em quem não está. Dê glória a Deus porque você está. E através da sua vida que pode ser impactada aqui hoje nessa manhã, você pode alcançar outros, amém? Aleluia, convido você a abrir sua Bíblia comigo, sem mais delongas, em Jeremias 52. Eu iria pregar uma outra mensagem, porque o dia inteiro ontem preparando uma mensagem para acordar hoje de manhã o Espírito Santo falar comigo, pastor Patrick, não vai pregar isso. Talvez outro dia você pregue, mas hoje eu quero que você fale outra coisa, aleluias. Para que a glória seja toda dele, somente dele, para sempre dele, aleluias. Enquanto você vai achando aí Jeremias 52, queria agradecer minha amiga Gladislaine, pastor Patrick, pela confiança mais uma vez. Nós estamos ali num tempo corrido na nossa igreja, nós estamos também numa conferência de fogo e glória, então estamos envolvidos com os trabalhos, o pregador vem do Peru, também vou receber ela em casa, então nós estamos todo mundo assim naquela correria, mas eu não poderia deixar de atender ao convite dos amados amigos que sempre nos atendem com tanto carinho ali na Marcas do Evangelho. Então, eu sou muito grata a Deus pela vida de vocês. Você saiba que você é feliz por ser pastoreado por pessoas do calibre, da integridade do pastor Patrick, da Gladys. Eu ando pelas igrejas e eu falo, é difícil a gente achar pessoas do nível da integridade deles. É muito fácil admirar a santidade de pessoas de longe. Mas quando você vive perto, né, no Big Brother da vida real, aí você vai vendo o quanto as pessoas podem ser ou não o que aparentam ser. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, pela integridade de vocês. A palavra integridade é inteiro, é alguém que não é dividido. E vocês, para a glória de Deus, têm sido inteiro, apesar das lutas, dificuldades. Cheguei ali, a Piquititinha já está com o braço quebradinho ali, mas está vitoriosa, está aqui. Quantos adultos não estariam aqui? Mas ela está com o bracinho quebrado, mas está na casa de Deus. Que nós possamos ter esse fervor, amém? Tem gente que já está querendo sentar. Então vamos ler a palavra. Diz assim, a partir do verso 4. Diz assim:
E aconteceu que no 9º ano de seu reinado, no 10º mês, no 10º dia do mês, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra Jerusalém. Ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela trincheiras ao redor. Assim esteve cercada a cidade, até a 11º ano do rei Zedequias. E no 4º mês, ao 9º dia do mês, quando já a fome prevalecia na terra, e o povo da terra não tinha pão, então foi aberta uma brecha na cidade, e todos os homens de guerra fugiram. Amém? Senhor Jesus, oh Pai, essa igreja é tua, a palavra é tua, a minha vida é tua, as almas que aqui estão são tuas, o Espírito que se move neste lugar é teu. Então que nessa manhã a única direção seja aquela dada pelo teu próprio Espírito Santo. Senhor, nos conduza por caminhos mais excelentes na tua palavra. Nos conduza para onde tu queres tratar, porque aquele dia vem, e importa que nós sejamos tratados enquanto ainda é dia, enquanto ainda é tempo. Então que nós sejamos nessa manhã, Pai, que toda resistência, toda distração, Pai, todo entrave que Satanás quer colocar nas mentes agora, Pai, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus. Pai, que toda mente venha essa manhã cativa a Jesus Cristo, ao conhecimento do Filho. Pai, que nós possamos experimentar um pouco da graça, do poder, da fidelidade, do amor transformador do Senhor nesta manhã. Pai, eu preciso de resposta. Pessoas aqui nesta manhã estão sedentas. Pai, tem destinos que serão mudados ainda nesta manhã. Pai, eu te bendigo, porque o Senhor é bom, porque a tua fidelidade dura para sempre. Pai, nós nos colocamos mais uma vez, assim te agradecemos, em nome de Jesus. Eu confesso que eu estou me sentindo tão jovenzinha, com esse, é tonel que fala? Com esse tonel. Eu nunca preguei num tonel, era meu sonho, eu acho lindo. Vou até falar lá na igreja para os jovens, que eu achei muito legal. Estou me sentindo uma jovem literalmente. Oi? Uma jovenzinha literalmente. Irmãos, eu estava orando e o Espírito Santo falou comigo, você preparou uma coisa, mas o que eu quero tratar nesta manhã é algo diferente. E eu perguntei ao Senhor, Senhor, qual o tema dessa mensagem que o Senhor quer falar nesta manhã? E como a repetição é um meio pedagógico para o aprendizado, se você tem alguém do seu lado, diga para ele, estamos encurralados. Encurralados é o nome do filme de hoje, amém? O texto aqui é muito claro, Jeremias está falando, Jeremias, o conhecido profeta das lágrimas, o profeta solitário, o profeta relutante. Jeremias é o profeta que vai viver um tempo emblemático do povo de Deus, um tempo difícil, porque tantos outros profetas profetizaram a respeito do cativeiro babilônico. Jeremias é aquele cujos olhos irá contemplar a desgraça de Israel. Ele vai ver todas as etapas do domínio e da devastação que Babilônia vai causar em Israel. Então veja, Lamentações vai dizer que, se tiver alguém aqui no teclado alguma coisa, pode ficar à vontade, irmão, deixa Deus te usar, se tiver, se não tiver não tem problema, amém. Mas se tiver, fica comigo. Se quiser descansar também, não tem problema não, irmão, só Deus tocar, fica. Mas veja, Jeremias está vivendo algo que Lamentações vai dizer que o nível que estava vivendo era tão difícil esse tempo, que a cabeça de Jeremias se tornou uma fonte de águas. Era uma forma de expressar que Jeremias não tinha mais lágrimas para chorar. Mas Renato, o que está acontecendo que Jeremias está vivendo nesse nível?
Jeremias profetizou em torno de 40 anos em Israel. 40 anos Jeremias só tinha uma mensagem. A mensagem era: arrependei-vos, vocês precisam voltar aos caminhos antigos. O cativeiro babilônico vem aí. Eu ouço um ruído que vem do norte. Não é outro senão Nabucodonosor com seu exército vai tomar Jerusalém. Mas a Bíblia diz que o povo estava tão confiado nas promessas de Jerusalém, na grandiosidade, na suntuosidade de Jerusalém. Afinal de contas, o templo suntuoso de Salomão habitava em Jerusalém. Eles olhavam para a grandeza do templo e diziam: ah, Jeremias, esse templo é do Senhor, essa cidade é do Senhor, a grandiosidade do chamado dos patriarcas, foi Deus que nos chamou. Jamais Deus vai permitir que nós sejamos e nos tornemos essa vergonha, esse opróbrio no meio das nações. Deus não entregaria esse templo aos pagãos. Deus não entregaria a santa cidade, a Sião de Davi, aos inimigos. Mas acontece que Jeremias veio dizendo: do jeito que vocês estão vivendo, a cada dia que passa, o juízo de Deus está mais perto. Quando nós chegamos no contexto de Jeremias 52, se você for ler 2 Reis 25, vai tratar do cerco. Se você for ler 2 Crônicas 36, também vai falar do cerco. Que cerco é esse, Renata? Houve um tempo em que a maior potência que existia, que se levantou, que superou o Egito, superou a Síria, foi Babilônia. Na guerra de Carquemis, o Egito é vencido e Babilônia se torna o grande império da época. Babilônia tinha estratégias de guerras inusitadas. Ela foi considerada, dos tempos antigos, aquela que foi a maior, que possuía as maiores técnicas imperialistas de conquista, que conquistou mais povos. E é interessante, a gente vai ver como que ela dominavam esses povos. Quando ela chega em Jerusalém, para cercar Jerusalém, o texto que lemos diz que 2 anos, qual foi a estratégia de Nabucodonosor para dominar Jerusalém? Nabucodonosor deu uma ordem para Nebuzaradã, que era o capitão do exército. E ele disse: por 2 anos, ou melhor, ele disse: cerque Jerusalém. Vamos colocar exército ao redor de todo o muro. O muro de Jerusalém possuía 8 metros de extensão por 12 de altura. Era impossível, carro, carreta poderia andar em cima. Era quando Davi quer conquistar, e ali viviam os jebuseus, ele vai dar um prêmio para quem conseguisse conquistar Jerusalém. Era uma cidade difícil, não foi à toa que Davi a escolheu para abarcar a capital de Judá, a grande Jerusalém. Jerusalém era famosa por seus muros. Acontece que agora a estratégia era: eles têm muros fortes, mas nós ficaremos ao redor. Fica comigo, irmãos, que de manhã, domingo, se o Espírito não vier, nós estamos perdidos, hein? Veja, onde estava o inimigo? Ao redor. A Bíblia diz que o inimigo, Satanás, está em derredor, uma expressão para dizer no círculo também, redor. Os anjos ao redor, o diabo em derredor. Mas se eu tirar esse próximo, também é redor. Amém? Então, quem está ao nosso derredor, ou numa distância maior, ao redor? O inimigo. Quem cercou Jerusalém? O inimigo. O inimigo aqui é Nabucodonosor, chefe de todo o governo e exército babilônico. A estratégia é: eles têm muros fortes. Eles têm muros que representam proteção, mas nós vamos estar ao redor e vamos ficar até o tempo que dentro dos muros a fragilidade prevaleça. Porque quando dentro dos muros eles se tornarem fracos, vai ser fácil de fora nós levantarmos trincheiras e subirmos e conquistarmos Jerusalém. O povo de Deus não é diferente hoje. O diabo, de uma certa forma, e olha a estratégia maligna, porque Paulo disse: eu não ignoro os ardis do inimigo. Irmãos, nós não estamos aqui essa manhã para superestimar o poder do diabo, porque a Bíblia diz que nós devemos resistir o diabo e ele fugirá de nós. Pelo nome, pelo poder de Jesus em nossas vidas, nós temos autoridade sobre o reino das trevas.
Todavia, nós não podemos esquecer que nós não somos pários, nós não temos condição de disputar tete a tete com o diabo. Não houve. Quando Satanás vai disputar o corpo de Moisés, lá em Judas, o escritor vai dizer que quando Miguel desce, ele simplesmente vai dizer: o Senhor te repreenda. Ele também é um príncipe, embora caído. Todos sabem da influência que Lúcifer sempre teve. Então ele não é um demônio qualquer, ele é líder de potestades, principados. Ele ocupa o ponto máximo de toda a malignidade, de todo o império, de toda a devastação maligna que assola a humanidade. Ele é aquele que não sabemos quanto tempo da eternidade conseguiu dissuadir, persuadir, confundir, até que enganou 1/3 dos anjos que assistiam diante de Deus. Talvez como pastores, e eu já passei por 2 igrejas, só vivi em 3 até hoje, uma até casar, outra eu fiquei 12, e a que eu reúno hoje, que já são 13 anos, mas eu já vi igrejas serem divididas, e já vi pessoas acompanharem os rebeldes, elevando motivos para os quais estavam indo. E eu disse: irmão, esse espírito não é novo, esse espírito, ele é antigo. E por que Deus olha para a terra? E quando ele vê um espírito de rebelião, ele não vê o rebelde, ele vê Lúcifer, ele vê o espírito de feitiçaria. Não há nada que Deus abomina mais do que aquele que dissemina contenda entre os irmãos. Satanás vive para enfraquecer intramuros, porque ele sabe que ao redor estão os anjos do Senhor que nos acompanham. Há um muro de proteção que o Senhor nos deu, mas intramuros é você e sua santidade, intramuros é você e o temor de Deus, intramuros é você que decide se honra a Deus ou se desonra a Deus. O povo de Israel estava confiado na proteção dos muros. E talvez você esteja confiado na proteção de frequentar cultos. Um bom muro. Talvez você esteja nessa manhã confiado em ministérios que você possa ocupar. Também muros. Talvez você esteja confiado na reputação que as pessoas têm de você. São apenas muros, mas intramuros é você e Deus. Intramuros é você e o Espírito Santo. O diabo sabe, porque a Bíblia determina, e o diabo sabe a Bíblia de cor, que aquele que é de Deus, o maligno não toca. Aquele que é de Deus, o maligno não toca. Pode estar fraco, mas o maligno não toca. Renata, qual é a base? É só você olhar Jó. Jó está vivendo um tempo em que céu e terra estão assistindo, e a vida de Jó é um espetáculo. O céu tem testemunho da vida de Jó, mas o inferno também tem. E quando o diabo, que Apocalipse diz que é o acusador dos irmãos. Irmãos, todo mundo está disposto a ficar até meio-dia? Falaram que eu posso falar até meio-dia. Amém? Então nós vamos, irmãos, amém? Onde estão os sedentos pela palavra? Aleluias. Jó era um espetáculo. Céus e terra são testemunho da vida que eu e você vive. Às vezes você perdeu a convicção de que o céu fala a seu respeito e a meu respeito. Deus está a olhar a terra, e quando o diabo vem, assim como quando Jesus, claro, não há que se comparar, mas Deus se manifesta: esse é meu filho amado, esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem a minha alma se regozija. Aqui é o Velho Testamento, Jesus não veio, mas ele está olhando e está dizendo: Satanás, você viu meu servo Jó, não há outro como ele na terra, homem íntegro que se desvia do mal, homem que me honra, que foge da aparência, que é reto em seus caminhos. E eu fico dizendo: Deus,
Não tinha internet, não tinha televisão, não tinha distrações do entretenimento, não tinha resort, não tinha clube, não tinha os restaurantes. E não foi fácil para Deus, Ele elencou um que atraiu o céu. Então talvez você esteja frustrado porque são poucos mesmo. Mas eu sei que o diálogo é esse. Você está vendo Ele, que coisa linda, como Ele me honra. E Satanás, que é Satanás, disse: poderia ser diferente. Eu tenho acompanhado Jó, mas há um muro ao redor de Jó. A tua sebe, a tua proteção, os teus muros não me permitem chegar. É por isso que Ele é fiel a ti. Tira os muros, Arabachuri Andarabahas. Tira os muros de proteção e tu verás se Ele não blasfema na tua face. E Deus disse: Satanás, eu vou te dar um limite. Não tira a vida, mas a partir de hoje, eu cedo os muros, para que você não esteja ao redor, mas que você toque. E você sabe o que sucedeu a Jó. Quando Deus tira os muros que te protegem. Esse é um caso que não era uma tentação. Porque Tiago diz: Deus não pode ser tentado e a ninguém tenta. Tiago continua: mas nós somos tentados quando somos atraídos e engodados, ou seja, enganados, ludibriados pelas nossas próprias concupiscências. E as nossas concupiscências, tendo concebido, ou seja, dos olhos desce para a alma, gera o pecado. E o pecado, uma vez gerado, dá luz à morte. Essa é a história do filho que assassina a mãe. Você está gerando o que vai ser a sua morte. Toda vez que a nossa concupiscência ativa para gerar o pecado, o resultado é a morte. Às vezes você está aqui nessa manhã e todos te veem andar sobre os pés. Mas para o mundo espiritual o relato é esse: já não tem mais muros, está morto, já toquei, já caiu. Essa casa já perdeu os muros tem tempo, abaixo de comanarras. O problema não são os muros, pastor Patrick, quando são tocados na vida do justo. Porque esse tem que ter permissão de Deus. Olha Jesus dizendo para Pedro: Pedro é gente de perto. Pedro mesmo vacilão é trigo e não é joio. Pedro mesmo imaturo é gente que caminha no círculo dos íntimos. Olha a palavra de Jesus para Pedro. Pedro, hoje Satanás requereu a sua alma. Hoje teve conversa no céu. E o diabo requereu o seu nome. E ele disse: me dá ele para eu ir andar. Pedro, se não fosse eu interceder por ti, tu terias desfalecido. Deixa eu dizer uma coisa para você, com muito temor. Você está sentado aqui agora e muitos não estão. Mas não tem noção de que no mundo espiritual, nesse exato momento, vidas estão sendo requeridas por Satanás.
Satanás é um fiscal corrupto. Ele é conhecedor da lei. Mas no tribunal da lei, ele é o promotor. Quem já foi num tribunal de júri aqui?